Passos para uma oração eficaz. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar um devocional temático, onde iremos estudar 4 pontos importantes para a oração e pedir algo a Deus. Mas antes de iniciarmos, primeiro precisamos entender que uma pessoa sem fé é uma pessoa que se acha sem forças para orar e talvez até pensa que está sem saída, mesmo que não esteja. Vamos entender. A vida, irmãos, para nós é necessário a existência da fé. Pense, por exemplo, em uma partida de futebol, vista pela reprise. É chato, não é verdade? Você vê novamente aquele jogo, mesmo que seja vencedor ou perdedor o seu time, exceto se estás assistindo com um objetivo específico de construção e aperfeiçoamento do time, pois pela reprise já se sabe o início ao fim do jogo, inclusive o placar, quem ganhará e quem perderá. Também se alguém sairá ferido, triste ou feliz daquele jogo. A partida de futebol reprisada, ou seja, aquela que vemos novamente o que já aconteceu, a pessoa não tem tanta emoção, não é verdade? Porque sabe o final. Então, quando a gente entende isso, que Jesus, como Deus, tem controle da nossa vida, a gente começa a entender que nossa vida é como uma reprise para Ele. Deus é amor, Jesus a graça e o Espírito Santo a comunhão. Então, irmãos, vamos usar nossa fé a partir de hoje, amém? Mesmo que para a gente não seja fácil, vamos persistir. Isso é ter fé. A nossa falta de fé impede de ver a vitória. A falta de fé impede de olharmos que a vitória do marcador de pontos está lá na sua frente. E Deus já sabe se você terá fé e se sairás feliz dessa caminhada. A falta de fé impede de ver a verdade, impede que ela seja ouvida. E com isso vem a murmuração, ao invés de ser gratos a Deus. Então, vamos aos passos para orar e pedir a Deus. Primeiro, irmãos, devemos pedir com fé. Vamos ler Mateus, no capítulo 21, versículo 22, que diz: "E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." O próprio Jesus, irmãos, quem fala tudo, não é algo, não é pouco, é tudo quanto pedirdes. Jesus diz que crendo é necessário crer, ter fé, recebereis. Se Jesus falou, é verdade. Mas vamos aos passos para entender mais. Segundo, ter relacionamento com Deus. João, no capítulo 15, versículo 17, diz: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito." Você só pede a seu pai, por exemplo, o pai terreno, algo porque você tem intimidade com ele, não é verdade? Ele te conhece e você o conhece. Então, com Deus, irmãos, com Jesus e seu Espírito é a mesma coisa. Deus conhece seus filhos e Ele tem prazer em dar a seus filhos. Veja Mateus no capítulo 7, versículo 11, o que diz: "Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem." Veja, irmãos, esse relacionamento é através da leitura da palavra dele, da oração, do jejum, das boas obras, tudo através de Jesus Cristo como mediador. E principalmente devemos
permanecer na palavra dele em nossas vidas, fazer ela frutificar, fazer essa palavra ser verdadeira em nossa vida, aí sim estaremos no caminho certo para orarmos. Terceiro ponto, irmãos, ter motivação correta. Vamos ler Tiago no capítulo 4, versículo 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, irmãos, não devemos pedir por puro egoísmo, e sim, nossas petições devem ter a finalidade de glorificar ao Senhor. Devemos pedir corretamente. É no pedir mal, irmãos, que vêm os maiores erros. Isso não significa que não devamos orar pedindo uma casa, por exemplo, um carro, um passeio, uma viagem, outras coisas. O que importa é qual a finalidade que terá esses pedidos, essa casa, esse carro, esse passeio e essa viagem. Se for para a intenção de pecar, de fazer o mal, esse é um pedido ruim para você mesmo, que trará desgraça à sua vida. E isso Deus não quer para você. Deus quer teu bem, irmãos. Por isso, vamos ter a motivação correta nessa oração e nesse pedido. O quarto e o último desse pequeno estudo é pedir segundo a vontade de Deus. Vamos ler 1 João no capítulo 5, os versículos 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E quando pedimos, irmãos, algo que Deus já nos prometeu, estamos no caminho certo, orando segundo sua vontade. Quando o pedido é nos propósitos do Senhor, Ele não nos dá apenas o que pedimos, e sim muito mais além. Quando Ele nos dá, Ele o faz em abundância, irmãos. Vamos ler também Filipenses no capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus não se limita em nos abençoar. Ele tem uma infinitude de bênçãos. Deus tem infinitos depósitos de bênçãos e temos que aprender a abrir esses depósitos das bênçãos do Senhor. Devemos aprender a pedir. Deus é bom, irmãos. Ele quer abençoar seus filhos. O apóstolo Paulo diz também que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo quer dizer que todas as coisas na vida ele pode suportar, seja na fartura ou sem ela, naquele momento difícil ou na abundância. Se ele está na fartura, é porque soube pedir a Deus e a obteve com sucesso. E ele louva ao Senhor, é grato. Se ele está na prova, naquele momento difícil, ele aproveita para orar ao Senhor, para buscar a Deus, ter mais intimidade com Ele e saber o que pode fazer para sair dessa situação difícil. Paulo aprendeu a conviver em todas as situações. Isso é aprendizado, meus irmãos. Ser agradecido a Deus não é reclamar contra o Senhor, murmurar. Quando entendemos os princípios e propósitos de Deus sobre nós, as coisas com Ele nos deixa com maior intimidade. E é nesse momento difícil que mais aprendemos. Poucos são os que estão em abundância e não esquecem de Deus. Eu acredito que devemos orar por todos, inclusive os que nos perseguem, ou seja, aqueles que se dizem nossos inimigos. Devemos pedir a Deus as bênçãos dele sobre todos quantos Deus nos fizer lembrar. E nós seremos abençoados, irmãos.
pois o bem que você faz volta para você. E pela fé continuamos a vida. A vida é essa que é só em Jesus. A pessoa sem fé se sente solitária e que não há saída para ela. Mas, irmãos, nada pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Apenas você mesmo e a força do mundo que pode te destruir. Por isso, escolha a Jesus. Siga os 4 pontos para orar, pedir a Deus. Não esqueça que você até pode ter toda a sabedoria do mundo, mas isso é loucura para Deus. Em Jesus há a verdadeira e toda a sabedoria. E essa você pode seguir os 4 passos acima, irmãos, para a motivação correta para uma oração eficaz. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegar em Tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, obrigado por esse ensino que eu aplico na minha vida. Obrigado, Deus, por esse ensino que eu passo para os amados irmãos. Abençoa, Deus, a vida deles. Muitos, ó Deus, às vezes nos passa a situação difícil que estão passando. Outros até ficam calados, esperando, Deus, uma palavra, mas que esse estudo sirva para o crescimento deles. Deixo eles em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado por esse momento de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.